Uma mensagem para você que é pai, para você que é mãe. Amém? Shalom, graças e paz. Sou o pastor Valdinei e tenho uma rápida mensagem para o teu coração nesse final de dezembro. Quero fazer menção de um texto bíblico aqui, porque tudo é com base nas Sagradas Escrituras, né? Hoje eu estou utilizando essa versão da Bíblia, é um Taná, né? O Taná, ela é basicamente a Bíblia do Antigo Testamento hebraico, né? E ela tem uma tradução simultânea, né? Tanto do hebraico como do português, né? Aí você fala, pastor, você manja de hebraico? Estou aprendendo, muito devagar. Eu quero ler um texto muito importante. Uma questão curiosa, né, é que o hebraico você se lê da direita para a esquerda, não comumente como nós lemos, hein? E o Taná, ele começa de trás, né? Olha aqui, normalmente se fosse no português, nós começaríamos daqui. Como é um Taná, a gente começa daqui, né? De trás para frente, ou né, a frente deles seriam aqui. Eu quero ler com você o livro de Gênesis, no capítulo 5, e o versículo de número 28, que vai dizer assim, ó: E Lemer, ou Lameque, viveu 182 anos e gerou um filho. Aí o 29, e chamou seu nome Noa, ou Noé, dizendo, olha o que Lameque falou de Noé: Este nos dará descanso das nossas obras e da dor das nossas mãos, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Queridos, vamos lá, eu vou usar os nomes em português, fica melhor para a gente assimilar. Lameque, ele é o pai de Noé, né? E quando Lameque gera Noé, Noé nasce, olha o que Lameque diz, que esse nos dará descanso, ou nos dará consolo, né, das nossas mãos, das nossas obras, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E qual que é a mensagem aqui? O pai entendeu o destino espiritual do seu filho. Então você, pai, precisa entender que o teu filho tem um destino espiritual. E você precisa entender isso o quanto antes, para que você alimente, fomente o teu filho dentro do destino espiritual que o Eterno reservou para ele. Não são raras, queridos, as ocasiões em que pais atrapalham o destino espiritual dos filhos. Não são raras as ocasiões em que pais colocam empecilho no destino espiritual dos filhos. E aí muitas vezes esses filhos vivem sem desfrutar ou sem cumprir o seu propósito de existência, tá? E retarda. O pai de Noé, quando Noé nasce, olha que profundo isso e que profético. Ele falou, esse menino, ele vai nos dar descanso, ele vai nos dar consolo por causa das nossas obras, porque o Eterno amaldiçoou a terra. E aí você sabe que Noé depois vai ser levantado por Deus para construir a arca, para trazer uma salvação para a humanidade, né? Noé ali, ele é um tipo, quem estuda tipologia sabe o que eu estou falando, é um tipo do Messias, né? Ou do Machia, como diz dentro do hebraísmo. Então, olha que importante a figura do pai e da mãe de Noé. Quando esse menino nasce, Deus não nos deu apenas um filho, Deus nos deu um profeta, e esse profeta chamado Noa, chamado Noé, ele vai nos consolar a respeito das nossas obras e por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Esse menino não é apenas um menino, esse menino é uma porta de livramento. Esse menino é alguém que vai ser um canal para salvar a humanidade. Os pais entenderam isso. E quando o pai entende o chamado, o destino espiritual do filho, o pai vai começar a conduzir esse filho para isso. Vai começar a fazer o filho entender desde cedo que ele tem um destino espiritual e o pai vai ajudar o filho a identificar esse destino espiritual. João Batista foi a mesma coisa. Lembra que o anjo aparece e ali tanto Zacarias como Isabel entende isso. Então você que é pai, você precisa entender isso. O teu filho tem um destino espiritual e você precisa caminhar para auxiliar ele, para que ele entenda e ele viva isso. Por quê? Porque lá na frente, querido, através da vida do teu filho, incontáveis vidas serão alcançadas, livramentos, sabe lá o que Deus vai fazer de coisa extraordinária através da vida do seu filho. Então, em contrapartida, você não pode ser alguém que vai gerar confusão no destino espiritual do seu filho. Você não pode ser alguém que vai fazer o seu filho sair da direção
Você não pode ser alguém que vai estragar o seu filho, vai destruir o seu filho. Às vezes, em nome do bem-estar, tem pais que estão destruindo seus filhos. Às vezes, em nome desse pseudo-amor, tem pais que estão destruindo seus filhos. Tem pais que são reféns do amor do filho e aí faz o que o filho quer, dá o que o filho quer, ou seja, você tira o teu filho do destino espiritual dele porque você está sendo um pai negligente. Você está sendo um pai negligente e isso o Eterno vai requerer de você também. Então, pai, mãe, líder, aprenda isso, né? Deus te deu filhos biológicos, mas Deus também te deu filhos espirituais. Eu pastoreio e talvez outros pastores e pastoras me assistam aqui nesse vídeo e você precisa entender isso. Você precisa identificar o destino espiritual do teu filho. Você precisa identificar o destino espiritual do teu filho biológico, do teu filho espiritual, do teu filho na fé, para que você comece a encaminhar ele, para que você comece a direcionar ele, dirigir ele, para que ele alcance o quanto antes, ou melhor, no tempo de Deus, no tempo certo, né? Aquilo que Deus tem para ele. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, se é de Deus, Deus vai fazer ele viver. Tá bom, Deus vai fazer ele viver, mas imagine o tempo que seu filho pode perder se você for negligente. Né? Imagine o tempo que seu filho pode perder. Querido, o tempo de Deus, sabe qual é o tempo de Deus? Aprenda esse segredo e nunca mais esqueça. O tempo de Deus é o tempo que a gente entende o que Deus quer para a gente. Então, quanto mais tempo a gente demorar para entender, o tempo de Deus vai postergar, vai se dilatar. Por que Israel não demorou 40 anos para entrar na Terra Prometida? Porque eles demoraram 40 anos para assimilar o que Deus tinha para eles, o que Deus requeria dele. Então, muitas vezes, não é a vontade de Deus que o negócio demore 30, 40 anos. A vontade de Deus é que você entenda. Aí, quanto antes você entender, antes você vai tomar posse e receber aquilo. Então, quanto antes você, pai, entender o destino espiritual do teu filho, antes o teu filho vai desfrutar das coisas que o Eterno deu para ele. E sobre você, que é pai, tem uma responsabilidade de guiar, de dirigir os passos desse Noah, desse Noé, que lá no futuro vai ser um grande instrumento, uma grande ferramenta de Deus para você, para a comunidade, para a tua família, para a tua igreja. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa semana. Que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. Forte abraço.